Convinha que a Mãe de Deus possuísse tudo o que possui o Filho e fosse honrada por todas as criaturas. Reverendíssimo Padre William, caros filhos, no dia de hoje celebramos a Assunção gloriosa da bem-aventurada Virgem Maria aos céus. Esta celebração que já nos tempos iniciais da Igreja já era crida e celebrada, vivenciada, mas só depois fora proclamada diante das necessidades apresentadas no contexto da Igreja e dos tempos. Desde a antiguidade, celebrada diante de uma festa específica no Oriente, a festa da Dormição, que já era presente após o Concílio de Éfeso, em 431, em Jerusalém, mas de modo particular, estendendo-se a todo o Oriente em meios do século V. E esta verdade também era anunciada por muitos, anunciada e proclamada diante de toda a Igreja, e chega depois ao Ocidente com outros ares, já no sentido próprio daquilo que hoje celebramos, a Assunção. E vemos isso já em meio ao século VIII, quando o 95º Papa Adriano I, que reinava nos anos de 772 até 795, em meio a uma carta ao então imperador Carlos Magno, diz: é digna de veneração a festividade deste dia em que a Santa Mãe de Deus sofreu a morte temporal, mas não poderia ficar presa com algemas da morte, aquela que gerou no seu seio o Verbo de Deus. E assim, mostra-se que a fé já era crida, esta verdade anunciada, vivenciada, mas se os papas o falam, se em meio às celebrações já o fazem, existia um padre da Igreja que anunciava com fervor, que anunciava e mostrava a esplêndida verdade da fé presente em meio a este dogma. São João Damasceno, ele assim buscava e defendia, e diversas vezes, celebrando então esta solenidade, sendo do Oriente, a festa da Dormição da Virgem Maria, então o faz por diversas vezes, de modo que vários das suas homilias, diante desta defesa, o Papa Pio XII, quando escreve a bula Munificentissimus Deus, em 1950, para proclamar este dogma, utiliza-se por vezes daquilo que ele o anunciava. E ele, em meio a uma de suas homilias, mostra como não viverá eternamente aquela que gerou, aquele que é a vida sempre eterna. E depois, com argumentos teológicos de conveniência, anuncia, convinha, que aquela que no seu regaço acolheu o Criador, feito criança, habitasse no tabernáculo divino. Esta e entre outras, e conclui uma de suas homilias dizendo: convinha, enfim, que a Mãe de Deus possuísse tudo o que possui o Filho e fosse honrada por todas as gerações, por todas as criaturas. E assim o mostra essa defesa da fé, da esplêndida verdade deste dogma, do crer que ao fim de seu período nesta terra a Virgem Maria fora assunta em corpo e alma ao céu. É fato que diante do anúncio do dogma
na verdade de fé proclamada, não existe se a Virgem Maria for enterrada ou não, mas, utilizando-se daquilo que ouvimos na segunda leitura, vemos este anúncio de fé de São João Damasceno, mostrando esta ligação com Cristo. E utilizando-se assim de São Tomé, diante desta relação, desta beleza, da onde estaria e da elevação a Virgem Santíssima em seu amor. Esta chamada que ele nos faz, e assim mostra que, tendo ela sofrido a morte, como Cristo, ressuscita e é por ele elevada aos céus. Diz, nesta então homilia, que a Mãe de Deus não poderia ter morrido por doença, porque ela, não tendo o pecado original, não poderia ter recebido o castigo que viria com ele. Também não morreu de velhice, porque não tinha por que envelhecer, já que ela não chegara ao castigo dos primeiros pais, envelhecer e acabar morrendo por fraqueza. De que então ela morreu de amor. Era tanto o desejo de ir para o céu, onde estava o seu filho, que este amor a fez morrer. E assim mostra neste caminhar que, chegando no final dos seus dias, ela então chama aqueles que eram seus, os apóstolos, de todas as partes, porque já tendo ela a todos consolado, ensinado, quis que aqueles mais próximos, a quem o próprio Senhor havia chamado a segui-lo, estivessem junto dela. E daí, por exemplo, pegamos este ensejo diante da sua primeira aparição, na região das Espanhas, quando aparece a São Tiago, o chamando de volta. Também a outros. E assim se vê que ela, então, reúne os apóstolos que buscam se reunir, viajam novamente à Terra Santa e ali, diante dela, recebem a bênção. Estão junto dela até que então ela fecha os seus olhos serenamente e então dorme. Tem a sua dormição sem dores. A notícia chega a todos os cristãos que vão, e aquele funeral então não era dolorido, mas mais parecia uma festa, uma procissão de Páscoa. E tinham estes cristãos a firme esperança de que agora tinham a monarca protetora no céu, que os conduzisse a fazer a vontade de Deus, e que por sua intercessão eram por ele atendidos. No entanto, um dos apóstolos estava mais distante e demorara a chegar, São Tomé. Ao chegar, já havia ela sido sepultada. Então, ele se volta a São Pedro e diz: Pedro, não podes negar-me o grande favor de poder ir para o túmulo da minha mãe e dar um último beijo a estas mãos santas que tantas vezes me abençoaram. Pedro não pode resistir a tal pedido e o concede. Vão então ao túmulo e aquele odor que sentiram diante do sepultamento o retorna. Mas ao abrirem, somente encontram flores, as mais belas flores, porque o Senhor já havia vindo e a levara aos céus. E esta, assim termina aquilo que hereditamos ser a Assunção da Virgem Maria. São João Damasceno, então anuncia com firmeza esta beleza
e essa simplicidade deste amor com que todos a tinham e a que nós somos chamados a ter. Mas também a liturgia se utiliza de um evidenciar. Um evidenciar que podemos ver, por exemplo, na primeira leitura, seja diante da liturgia da vigília, seja diante da liturgia deste dia, o exemplificar e a imagem excelsa da Virgem Maria como arca da aliança. E por que a arca? Porque a arca era aquela querida por Deus para guardar aquilo que ele havia anunciado. Guardava a lei, tinha ali as tábuas entregues a Moisés, o cajado de Arão, símbolo tanto do pastoreio quanto do sacerdócio, e o maná, o pão ao qual o Senhor alimentara o seu povo. E quem é a Virgem Maria, senão esta verdadeira arca que tem em si aquele que é a plenitude da lei, aquele que é o verdadeiro e bom pastor e o sumo e eterno sacerdote, aquele que é verdadeiramente o pão vivo descido dos céus. É ela verdadeiramente a arca da aliança. E por isso esta imagem que vemos no Apocalipse, a arca aparecer junto à mulher a dar à luz. E vemos que se em 586 a.C. a arca, diante da destruição do Templo de Jerusalém, é tomada por Deus, também hoje celebramos esta tomada da arca da Virgem Maria por Deus, ela sendo então assunta aos céus. E por isso podemos dizer que se convinha que ela a possuísse e estivesse aonde está o seu filho. A nós cabe crer verdadeiramente naquilo que anuncia e diz e proclama a Santa Igreja, crer e viver verdadeiramente, seguindo aquilo que nos mostra o Evangelho, honrando a bem-aventurada Mãe de Deus, diante desta celebração, diante dos nossos atos de amor para com ela. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É isso que somos chamados a exaltar. Exaltemos a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa, pois é ela, a nossa Rainha, ela que está nos céus e roga por nós. Deixemos que também ela reine em nossos corações, para assim Cristo reinar em nossas vidas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.